Então, gente, vamos estudar o último tópico da nossa aula de hoje, tá bom? Que é divisores. A palavra divisores está relacionada à palavra divisão. Assim como na aula passada, no vídeo anterior, eu falei sobre múltiplos. A palavra múltiplos está associada à multiplicação. Então, os divisores estão associados à divisão, tá bom? Quais são os divisores dos números? 2, 6, 10, 12 e 30. Então, aqui é uma pergunta: quais são os divisores desses números? Então, o que são os divisores? Os divisores são aqueles números que o 2 dá para dividir, que o 6 pode dividir, que o 10 pode ser dividido, o 12 e o 30. Vejamos aqui, por exemplo, o número 2. Quais são os divisores do 2? O 2 tanto dá para dividir por 1, assim como dá para dividir por 2. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, percebe-se que o número 2, ele tem dois divisores, 1 e ele mesmo. O que a gente pode conceituar? Que o número 2 é um número primo. O que eu acabei de falar na videoaula sobre fatoração. Então, o número que tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo, esse número é um número primo. Vamos encontrar os divisores do número 6. O 6 dá para dividir por quais números? O 6 dá para dividir por 1, o 6 dá para dividir por 2, o 6 dá para dividir por 3 e pelo próprio 6. Então, você percebe que o 6 tem 1, 2, 3, 4 divisores. Então, o 6 jamais, em hipótese alguma, ele pode ser conceituado como número primo. Porque para ser número primo, só tem dois divisores, 1 e ele mesmo, tá bom? Quais são os divisores do 10? O 10 dá para dividir por 1, o 10 dá para dividir por 2, por 5 e por 10. Quando você divide o 10 por 1, vai dar 10 coisas. Se você dividir o 10 por 2, vai dar 5. Se você dividir o 10 por 5, vai dar 2. E se você dividir o 10 pelo próprio 10, vai dar 1. Certo? Quais são os divisores do número 12? O 12 dá para dividir, gente, por outros números, tá bom? Quais são esses números? O 12 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, dá para dividir por 6 e dá para dividir pelo próprio 12, tá bom? Então, esses são os divisores do número 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O 30 dá para dividir por quais números? O 30 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, por 5, por 6, por 15 e pelo próprio 30. Esses são os divisores do número 30. Se você perceber, toda a sequência aparece o 1. Por quê, gente? Porque o 1 ele é um divisor comum a todos os números existentes. Todo número existente, ele pode ser dividido por 1, tá bom? Agora, a gente vai focar aqui no MDC. Lá a gente viu o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Aqui a gente vai ver o MDC, que é o máximo divisor comum. Então a pergunta traz: qual é o MDC dos números 6 e 10? Eu já sei aqui em cima, gente, foca aqui. Eu já sei que a sequência de divisores do 6 é o 1, o 2, o 3 e o 6. Voltamos para cá, ó. 1, 2, 3, 6. Quais são os divisores do 10? O 1, o 2, o 5 e o 10. Agora ele quer saber qual é o MDC entre o 6 e o 10. A Elane, está comum o 1 e o 2. O 1 tanto é divisor de 6, o 1 é divisor de 10. O 2 é divisor de 6 e o 2 é divisor de 10. Qual é o MDC entre eles? Gente, 1 ele é comum, então a gente descarta 1 porque sempre 1 vai aparecer. O divisor comum entre o 6 e o 10 é o 2.